Primeiro que tinha uma divisão. Quando Colombo vem pelos reis católicos, que eram de Castela. Tá. Né? Então ele vem pago por eles. 1492. Eu digo vem considerando a América, não é pro Brasil, naturalmente, todos sabem, né? Enfim, ele vai lá pra América Central. E em 1492 é o mesmo ano chamado Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele... Na verdade, ele sucede uma bula papal chamada Intercetera, que dividia o mundo já entre Espanha e Portugal. Só que ela deixava mais a leste a linha. O Tratado de Tordesilhas já foi um outro acordo que precisava também ser avalizado pelo Papa e foi quando Portugal questiona. Olha, a gente quer que a linha vá mais para o oeste. E não se tinha chegado aqui ainda. Então, o que se considera? Que Portugal ou imaginava que havia terras que estavam do seu lado, Sei. né? Ou que Portugal já tinha vindo aqui, ou que já tinha notícias, certo? Então, feito o Tratado de Tordesilhas, depois quando eles chegam aqui ao Brasil, eles estabelecem o quê? Oficialmente eles espalham a notícia, porque não era muito inteligente espalhar notícias se você não fosse tomar o território. Né? Aí eles espalham a notícia e passam a vir frequentemente para cá, primeiro criando as feitorias do tal pau-brasil e posteriormente povoando, que é chamado início do Brasil colonial. Então você tem essas questões de que o primeiro Portugal negocia a alteração da linha demarcatória e ao mesmo tempo depois ele chega e toma posse do território. E posteriormente ele vai renegociando isso. De modo só pacífico? Mais ou menos. Essa renegociação, ela tinha relação com invasões, que aí vão entrar também a história dos sertanistas, dos bandeirantes, etc. E eram várias motivações, uma complexidade humana tremenda, que não dá para explicar só por isso ou por aquilo, que às vezes a facilidade, a pressa ou a vontade de você se fazer sábio faz com que você escolha uma delas e passe a falar que quem fala o contrário é burro. Mas alguns deles obedeciam ao rei para avançar. E iam avançar sobre o sertão, para o interior. Para descobrir riqueza, para mapear... Tudo isso. Para tomar o território, a posse do território e para descobrir riqueza. Né? E posteriormente, como eu disse, isso se torna mais complexo porque além dessas bandeiras que eram feitas aí por orientação real, muitos empreendimentos freelancer, né? Digamos assim, o freelancer da época, eles passam a se organizar e fazer as entradas. Essas entradas passam a inaugurar novas modalidades também de comportamento, né? Que eles vão invadindo os sertões, que era uma abreviação de desertão, no fundo é isso. Eles vão invadindo os sertões do interior do Brasil. E aí, como São Paulo naufraga, não era São Paulo ainda, era São Vicente. A capitania de São Vicente começa com engenho. É interessante que, posteriormente ao pau-brasil, isso é uma realidade, isso não é uma questão que a gente joga fora, essa história. Posteriormente à exploração do pau-brasil, eles tinham que sustentar aqui, vem todo esse negócio do açúcar. Gente, por que o pau-brasil, em dado momento, ele deixa de ser rentável ou acaba... Não, ele perde, porque ele era rentável, mas não suficiente para ele se estabelecer aqui. Não era um ouro e não era um açúcar. Entendi. O açúcar era o seguinte, cara, você conseguia comprar um navio com uma barra de rapadura, era um negócio assim. Era valiosíssimo. Então o açúcar era um negócio... E o açúcar não existia lá na Europa? Não tinha muita produção. Açúcar não tinha nada, na verdade. O açúcar de beterraba vai vir depois para tentar substituir. Então tinha na Ásia e depois o Brasil passa a desenvolver esse trabalho e vai demorar muito. Até os holandeses, repito, né, não a Holanda atual. Eram os Países Baixos ali que pegava a Flandre, que tem um pouco de Bélgica também. Entendi. E os holandeses vão, depois da guerra, eles vão aprender e vão levar para outro lado. Mas mesmo assim, o açúcar é o nosso principal produto, o império inteiro, entendeu? Nossa. A gente fala do café, porque o café cresce muito. Mas para sobrepujar o açúcar, demora muito. Eu não sei nem se sobrepujou, porque minha área não é história econômica, mas o açúcar se mantém como item principal. Entendi. Então o açúcar é valiosíssimo. E hoje ficam falando tão mal do açúcar, né? Eu como muito menos açúcar do que comia antes. Eu não sei se é verdade. Né, tudo isso, eu acho que não é minha área, né? Eu confio no meu médico. Mas às vezes a gente fica pensando, será que tem questões econômicas no meio? Não sei, francamente. Mas eu obedeço meu médico e confesso, emagreci e fiquei com níveis melhores de saúde. Só que o açúcar o açúcar foi importante pro Brasil. O Brasil assim, vários doces, a parte da nossa culinária, a aguardente de cana, né? Você vai a Pernambuco, foi a região onde se desenvolveu mais. O que tem de variedade de doce é impressionante.
Eu fico até com água na boia, tá vendo? Eu sou igual a formiga, eu adoro isso. Mas Mas você fala então que em São Vicente... São Vicente tinha um engenho. Tinha um engenho. Só que ele tinha um solo menos propício ao crescimento da cana-de-açúcar e ao mesmo tempo era mais distante da Europa. Mas os índios já entendiam a cana, cultivavam? Não. Era uma coisa que os portugueses descobriram. Isso os portugueses trouxeram para cá, mas existe uma hipótese, trago aqui como hipótese, não vou encher meu saco vocês, hein? Trago aqui como hipótese de que por que um rico iria para um lugar tão longe? Ou espírito, porque você tinha que ter algum recurso para fundar. Será que eu vou derrubar isso de novo? Vamos tirar de perto. Tinha que fundar um engenho, uma operação econômica para você se sustentar aqui. Então vinha alguém com dinheiro, mas ao mesmo tempo com esse espírito de não vou viver nas benesses da sociedade desenvolvida. Então, em geral, percebe-se que tinham perseguidos, né? Que podem ser judeus, em sua maioria. Que eles percebiam que a vida era difícil na Europa e os portugueses, para não perseguir... A Espanha estava perseguindo muito, por exemplo, né? Castela, tudo. E os portugueses tinham também uma má relação, mas não queria perseguir. Então fazia assim, vai lá, leva a tua grana, funda esses engenhos e desenvolve economicamente aquele território. Então é provável que isso faz sentido, né? E aí você tem o desenvolvimento do açúcar e em torno do açúcar uma sociedade.